Fala, galerinha do primeiro ano do Colégio CESP Objetivo. E aí, galera, como é que vocês estão? Pessoal, olha, nós estamos sentindo já um cheirinho de férias. Então, esse assunto tem a ver com o nosso conteúdo, porque sentir é justamente a capacidade de ter os sensores de interagir. Por que você consegue sentir quando está chovendo? Quando é que você consegue sentir o cheiro da chuva? Porque você tem sentidos que funcionam como se fossem sensores. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão para poder entrar na quarta e última etapa. Nós vamos falar de mecânica, ou seja, nós vamos ver como nós podemos montar tudo anterior para poder termos a estrutura do nosso robô. Vocês estão preparados? Vem aqui comigo. Então, galerinha, nós vimos justamente alguns sensores, ou seja, sensores funcionam como se fossem os nossos sentidos. Nós vimos o LDR. LDR significa resistor dependente de luz. Olha só, resistor dependente de luz. E esse sensor, ele trabalha com luz. Então, é um sensor que é muito utilizado em condições que trabalham com o ambiente, com o tempo. Por quê? Porque na medida em que ele tiver mais ou menos luz, ele vai ter uma reação. Então, nesse caso, nós conseguimos observar o LDR aonde? O LDR a gente consegue ver justamente naqueles postes, naquele sistema de iluminação pública. Então, quando nós vimos aqueles postes, para ele acender e apagar, obviamente, ele precisa de uma energia. Ele precisa de uma energia para poder ficar ligado. Mas o ato de ligar e desligar, ou seja, aquele botãozinho que ele não tem, é feito por um sensor. Esse sensor, ele vai funcionar como o quê? A condição daquele botão que você liga e desliga a lâmpada, mas nesse caso, ao invés de ter o dedinho, é a luz, que quando bate em cima, o poste, ele apaga. Quando tira a luz do sol, o poste, ele acende. E esse sensor, eu posso não trabalhar só para poder acender ou apagar luzes. Eu posso trabalhar também para que ele possa controlar motores. Observe aqui no meu lado direito um LDR que movimenta um motor. Zum, zum, zum. Esse motor se movimenta acompanhando a luz do sol. Bem, pessoal, também nós vimos o sensor infravermelho. Ou seja, é um sensor que ele tem uma cor avermelhada, ele emite um raio avermelhado, mas que nós não enxergamos. Ele está presente aonde? Nos controles remotos. Olha só, quando nós temos aqui um controle remoto, essa pontinha bem aqui do controle, ela emite um raio infravermelho. Nós vimos que o raio infravermelho ele pode ser aplicado em várias coisas, inclusive quando nós vamos para o shopping, sei que vocês gostam, e tem justamente aqueles sistemas nos banheiros para que quando você coloque a mão sem triscar, já saia a água. Por quê? Porque o sensor infravermelho ele vai poder fazer a leitura do ambiente. Bem, galerinha, uma vez visto isso, nós vamos aqui ver como foi a abordagem em relação ao nosso livro. Olha só. Falando do sensor LDR. O sensor LDR é também chamado de sensor de luminosidade. Por quê? Porque ele trabalha com a luz. Então, o que acontece? Ó? Vamos acompanhar aqui contigo. Ó. Então, eu quero que vocês acompanhem um pouco dessa leitura. Então, papai, mamãe, você que se tiver com o livro, peça para o seu filho abrir o livro no capítulo 12, na página 92, e acompanhar essa leitura. Se você não tiver com o livro, não tem problema. Você pode acompanhar aqui pela tela contigo na nossa leitura, tá bom? Olha só. O LDR, ele é um resistor. Olha só. O LDR, ele é um resistor, mas que ele depende de quê para poder funcionar? Da luz. Ou seja, ele tem deixado nossos dias bem mais econômicos. Por quê? Quanto maior a incidência de luz, então assim, quanto mais luz bate em cima do LDR, ó, ou seja, menor a sua resistência. O que isso quer dizer? Se eu tenho um poste, o que acontece? A luz, quando bate em cima do poste, ela vai criar um impedimento ou a liberação para a luz do poste, ó, puf, acender.
Vamos ver aqui como é que ele funciona, galerinha. Além disso, ele também é sensibilizado por um espectro de luz, ou seja, por luz, que possui um comprimento de onda. Ó. A luz, gente, ela tem um comportamento. Você não consegue ver exatamente como ela é, mas o comportamento dela é como se fosse uma onda do mar. Ó. Ela anda assim, ó, invisível, porque você não consegue ver as suas particularidades. É como se você pudesse pegar um microscópio, ó, e ver que a onda, a luz, ela caminha assim, ó, feito uma onda, e corresponde ao espectro de raios solares que incide sobre a Terra. Então, vamos ver aqui como é que acontece em relação aos nossos circuitos e montagens. Vamos lá. O LDR ele tem uma grande utilidade e oferece um ótimo custo-benefício, mesmo sendo tão pequenino. Ele tem a capacidade de sua resistência. Resistência, galerinha, opa, não vem não, não vem não. Resistência é a capacidade de impedir a energia de passar. Como é que ele vai fazer isso? Justamente pela quantidade de energia luminosa. Ó, vê aqui que o tio tem uma luz na frente dele. Se eu tenho um LDR, se eu tirar a luz, obviamente o resistor vai se trabalhar de uma forma. Se eu colocar a luz, ele vai trabalhar de outra. Quais são as vantagens de ter um LDR no nosso sistema? Economias de energia. Por quê? Porque numa situação em que você quer controlar a luz externa, você não precisa do poste quando você já está de dia. Então, na hora que amanhece, o LDR recebe a luz e ela, puf, corta a luz do poste. Controle com gasto de iluminação pública, controle de iluminação em ambientes abertos e fechados. Ah, tio, eu só posso fazer isso na rua? Você pode fazer isso na sua casa. Você pode fazer como? Você pode, no ambiente externo, nas luzes de fora, criar uma forma do qual você vai poder, ó, controlar a energia. Você também pode ativar dispositivos eletrônicos de pequeno porte. Ou seja, eu posso ter, por exemplo, vou mostrar para vocês aqui uma situação bem bacana que eu já mostrei em outras aulas. Pois olha só, galerinha, olha esse exemplo. Ó. Aqui eu tenho um LDR. Ou seja, um sensor que eu vou colocar luz e tirar luz. Colocar luz e tirar luz. Só que eu quero que vocês observem o seguinte. Vejam que a partir de agora, ao invés de ele controlar o que vai para um LED, o que vai para a lâmpada, ou seja, a lâmpada acender e apagar, o que nós vamos controlar são motores. Vocês vão ver que o teto vai fazer assim, ó. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Então veja, ó, olha só. Esses motores eu tenho um aqui, ó. Eu tenho um motor aqui e eu tenho outro motor aqui. Na hora que eu puser luz em cima do LDR, ó, na hora que eu puser luz aqui em cima, o que acontece? Os motores vão abrir ou fechar. Olha o que vai acontecer, galerinha. 3, 2, 1 e... Ó, pus luz, ó. O motor abriu. Vou tirar a luz. Fechou. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Então, vejam. O LDR, ele controla qualquer dispositivo. Mas o que você tem que saber? Que esses dispositivos, para poder ele receber ou não energia, vai depender de luz, vai depender da quantidade de energia luminosa que incidir sobre o LDR. E como foi falado, nós podemos trabalhar em cima de luz. Ó. Veja, eu vou começar a projetar. Ó, aqui eu tenho o meu LDR. Ó, olha aqui meu LDR. Ó. Olha aqui o LDR. E eu vou começar a projetar luz aqui em cima ó, dele. Ó. Presta atenção. Na hora que eu começar a projetar luz, olha o que acontece com ele. Ó. Apagou. Então, o que isso significa? O LDR, ele vai ser feito aquele botão, ó, de liga, desliga, só que não precisa do dedo. No caso, quem vai fazer esse ato de ligar e desligar vai ser se tiver luz, se não tem luz. Tem luz? Não tem. Tem? Não tem. Vocês estão percebendo? Então, aqui poderia ser um LED, aqui poderia ser um motor, aqui poderia ser qualquer coisa. Tá bom, galerinha? Estão ligados? Então, por isso que nós dissemos assim, ó, ele ativa dispositivos eletrônicos de pequeno porte e até dispositivos eletrônicos de médio e grande porte indiretamente. Ou seja, nós podemos montar, ó,
Muita coisa legal. Olha só, você sabia que os seus olhos, eles funcionam de forma parecida com o LDR? Também eles são sensíveis à luz e absorvem fóton. Fóton. Olha para essa palavrinha aqui, galerinha, ó. Repete com o tio, fóton. Fóton significa luz, ou seja, quando você escutar a palavra foto, você vai lembrar da palavra luz. Ou seja, opa, voltando aqui, aqui. Então, o que acontece? Esse sensor, ele trabalha com luz. Os nossos olhos é parecido, porque, ó, se você tiver muita luz, ó, você vai, você vai justamente ter a sensibilidade de receber mais ou menos energia luminosa. Você só possui, agora tem uma circunstância, nós só possuímos a capacidade de enxergar dois tipos de células presentes em nossos olhos, os cones e os bastonetes. Pense no seguinte, o que você consegue enxergar? Você acha que você consegue enxergar tudo? Não, seus olhos conseguem enxergar muita coisa. Então, como é que nós vamos perceber essa diferença? É a quantidade de partículas em que os nossos olhos, os olhos humanos, eles conseguem enxergar. Olha só, se você está aqui o nosso olho, ó. Eita, pense no olho bonito, ó. Observe que o nosso olho, ele tem uma região que ele vai reproduzir esta imagem. Olha, pensa aqui comigo, ó. Olha só. A imagem está bem aqui, ó. Aí essa imagem, ela vai entrar nos nossos olhos, ó. Só que essa imagem, ela vai ser projetada atrás dos nossos olhos. O que que acontece? O que os nossos olhos conseguem reproduzir são o quê? São tipos, imagine como se fosse tipos de formatos, que estabelece justamente formatos de cones e de bastonetes. Mas eu quero que você pense o seguinte, é quando você diz o seguinte, olha, tem animais que conseguem enxergar mais detalhes, tem animais que conseguem enxergar menos detalhes. Então, o que acontece? Os seres humanos são seres vivos que conseguem enxergar coisas que têm as características dessas duas células. Ok, galerinha? Então, olha só. E para finalizar, eu vou pular essa parte da prática, que a gente não está podendo realizar agora, e eu vou agora para o nosso próximo sensor, que é o nosso sensor infravermelho. Olha só, o nosso sensor infravermelho, que nós já vimos no nosso curso, o que acontece? Ó? O sensor infravermelho é esse justamente o sensor que tem aqui nos controles remotos. Ou seja, eu tenho de um lado um LED que envia o raio, ó, pá, e eu tenho outro, ó, pá, que recebe. Só que no fundo, galerinha, presta atenção nessa dica, ó. Esse daqui, ele manda. Opa, deixa eu colocar aqui. Ó, esse daqui, ele manda. Esse daqui, ele recebe. O que acontece? O que manda, e não é sensor. O sensor, ó, é só o que recebe. Então, vamos ver aqui no nosso livro um pouco mais sobre esse sensor. Ó. Vem aqui comigo, acompanha comigo. Ó. O sensor de linha, também chamado de infravermelho. Imagine um sensor que é capaz de detectar a presença em curta distância. Ou até mesmo servir como um sensor que detecta, olha só, um sensor que detecta linhas, ó. Que detecta linhas de cor preta e branca. Nossa, que legal, ó. Sensor que detecta cor preta e branca, desculpa. É um sensor infravermelho, ou chamado sensor IR. IR de infravermelho red, ou seja, infravermelho é um sensor que trabalha com a cor avermelhada, mas que os nossos olhos, ó, não conseguem enxergar. Nesta aula, vamos ter o funcionamento de um sensor de linha. De um sensor de linha infravermelho. E entrar em um mundo de sensores, que é bem utilizado na construção de robôs autônomos ou seguidores de linha. Vamos lá? Vamos ver um pouco mais sobre o conceito. Olha só. O sensor IR, o sensor infravermelho, o que é IR, galera? É I de infra,
R de red. Red é vermelho em inglês. Então, infravermelho, ou IR, chamado também de linha, é um sensor de refletância, ou seja, seu funcionamento está relacionado com a reflexão da luz. Ele tem a capacidade de identificar pequenas distâncias e realizar uma resposta de acordo com o que ele foi programado. Olha só. Quando o LDR emite a luz vermelha, há um obstáculo dentro do âmbito de detecção do sensor. A luz baterá no obstáculo e voltará no refletido justamente para o PSD, ou seja, para aquele que vai receber a informação. Ó. Vamos imaginar uma parede aqui, galera, ó, uma superfície em que um dos LEDs que eu já falei para vocês, ó, vai enviar o raio. Ó. Esse daqui vai enviar. O outro aqui ó, vai receber. Então, veja, por que ele é chamado sensor de refletância? Porque ele vai depender do que vai ser refletido. Ó. Bate, reflete e volta. Por ser um fotodiodo ou fototransistor, veja, ó, galera, olha como tudo aqui vai fazer sentido. Ó. Esse daqui é o infravermelho. Esse daqui é o foto. Lembra que foto lembra luz? Ou seja, ele é um fototransistor ou um fotodiodo, ou seja, é um sensor que trabalha pelo recebimento de luz, que transforma energia luminosa em elétrica. Olha só, gerando tensão no circuito, para que ele, de acordo com a programação, o robô desvie de obstáculos. Então, galerinha, ó, olha só, o sensor bate, ó, bate e volta, bate e volta, ó, bate e volta. Olha só, a trajetória da luz do LED ao bater no obstáculo e voltar no PSD forma um triângulo. Olha só, vai e volta, ó. Olha o triângulo que ele forma aqui, galerinha, ó. Se liga, ó. Pã, pã e pã. Tá vendo aqui, ó? Ele forma justamente esse triângulo. E dentro dele é que o sensor pode detectar obstáculo. Ou seja, ó, bem aqui, ó. Essa região bem aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó? O tio está colocando aqui vários tracinhos para vocês verem a região e o que o sensor ele consegue detectar. Um robozinho, vamos lá. Um robozinho com esse tipo de sensor só poderá enxergar o que estiver na frente e dentro de uma certa posição. Por quê? Porque ele vai depender de uma curta distância para bater e voltar, bater e voltar. Se tiver muito grande, o raio vai e não volta. Ou seja, dentro desse triângulo que a trajetória de luz faz. Ok? Vamos falar aqui para poder finalizar e entrar no assunto de mecânica. O que é? O que é o que é? Quando vamos ao shopping, acabamos impulsionados a estar sobre ela. Se não há ninguém que fique próximo, ela fica parada. Mas, ao chegarmos perto, já começa a seguir o seu trajeto. Você sabe o que é? É a escada rolante, ó. Olha só, galerinha, presta atenção, ó. Olha essa escada rolante bem aqui, ó. Deixa o tio mostrar. A escada rolante, ó, é uma escada que ela está em movimento, ó. Só que o que acontece? Como é que ela vai economizar energia? Obviamente, se funcionar só quando tiver uma pessoa. Mas como é que ele vai saber se tem uma pessoa ou não? Olha só, galerinha. Ele vai ter bem aqui, ó, um sensor infravermelho, ó. E aí o que acontece? Esse sensor vai ficar enviando, ó. Mas na hora que uma pessoa estiver na frente, vai bater o raio na pessoa, vai refletir e voltar. Então, a máquina ela vai entender que vai ter alguém e ela vai começar a funcionar. Se o raio bater e não voltar, é porque não tem ninguém. Repetindo, ó, vem aqui comigo, ó, vem aqui comigo, ó. Eu tenho aqui um sensor, ó, eu vou até colocar aqui ele maior. Eu tenho um sensorzinho escondido no começo da escada. E aí o que que acontece, galerinha? Esse sensor vai ficar enviando o raio, ó. Tan, tan, tan e tan. Aí o que acontece? Eu tenho duas possibilidades. Se tiver uma pessoa, o raio bate na pessoa e volta. Se não tiver a pessoa, o raio bate e não volta. Como é que a escada ela vai ser uma escada eficiente? A escada rolante, aquela escada que fica se movendo com o motor, só funciona quando tiver uma pessoa. Então, esse sensor, na hora que tem uma pessoa, ele funciona, na hora que não tem, ela para de funcionar. Então,
É assim como, por exemplo, uma esteira de supermercado possui um sensor infravermelho. Ou seja, quando você está no caixa do supermercado, ou seja, você vai colocando os produtos. Aquela esteira para poder movimentar os produtos, chegar mais próximo da pessoa do caixa. O que acontece? Ali tem um sensor infravermelho. Na hora que você coloca um produto, aí o que acontece? O raio bate no produto e volta. Se o raio bate no produto e volta, é porque tem um produto. Se tem um produto, a esteira ela funciona. A escada rolante foi inventada em 1892. Olha aí, pessoal, ela tem mais de 120 anos. Então, o que acontece? Ela não era de metal, e assim de madeira revestida de borracha, e possuía um motor elétrico que a acionava, tornando-os muito prática. Porém, ter uma escada rolante que funciona toda hora sem parar, o gasto de energia era muito grande. Então, para evitar isso, nós procuramos ter um tipo de sistema que vai economizar essa energia. Vocês entenderam, galera? Então vejam, nós falamos aqui, essa prática, como eu disse, nós não vamos poder fazer porque a gente não está conseguindo fazer nossas práticas. Mas não se preocupem, que nós vamos voltar nas nossas aulas presenciais e a gente vai fazer, ó, muitas práticas. Então, nós vimos justamente, galerinha, um pouco em relação ao sensor LDR e o sensor de linha. Agora vamos para a última parte do nosso curso, mecânica. O que é mecânica, pessoal? Mecânica é justamente o estudo do movimento das coisas. Quando você vê, por exemplo, um mecânico do carro do papai e da mamãe, da moto, o que o mecânico faz? Ele vê a estrutura de algo que se movimenta. O mecânico ele faz isso. Então, vamos aqui ler aqui contigo. Ó. Vamos acompanhar a leitura contigo. Estudar o movimento é algo muito importante para entender certas coisas do seu cotidiano. Foi com o estudo da mecânica que cientistas descobriram que é mais seguro usar cinto de segurança quando o automóvel está em movimento, pois quando apertamos o freio de forma urgente, ó, o que acontece? As pessoas são jogadas para frente. E é justamente com o cinto de segurança que as pessoas que mantém as pessoas presas aos bancos, impedindo elas de se machucarem. Então, galera, o porquê que é importante estudar mecânica na robótica? A mecânica é uma área da física que estuda o movimento e as suas consequências. Um fator determinante para o estudo é que você a vivencia todo dia. Gente, nós vivemos mecânica. Quando você acorda, você movimenta pela mecânica. Quando você faz as brincadeiras, você só faz pela mecânica. Então, a mecânica é o que faz com que você consiga se movimentar. Então, vamos lá. Um fator determinante para o estudo é que você vivencia o dia a dia, como eu falei. Pode notá-las quando você passeia de carro, caminha, corre, observa o movimento das coisas, até mesmo, por exemplo, o deslocamento dos planetas relacionados a esta área. Imagine agora o movimento de um carro de controle remoto. Olha só. Se você pretende utilizar a robótica para aprender a construir necessitará de algum conhecimento sobre como ocorre a movimentação das rodas e entender os movimentos do carro, compreender e diferenciar o conceito e direção e sentidos. Olha só. Então, galerinha, como é que nós vamos trabalhar a mecânica? Vamos lá. Caso você tenha um brinquedo, caso você quebre um brinquedo que você gostava muito, você provavelmente vai querer consertá-lo. Ou seja, você vai precisar da ajuda do papai e da mamãe para que esse problema mecânico seja resolvido. E seu brinquedo fique perfeitamente em um estado novo. Então, o que acontece? O Japão, país líder em tecnologia mundial, tem história baseadas na mecânica. Sua cultura milenar é fascinantemente preenchida por elementos relacionados à arte e os mistérios dessa ciência. Entre tantas obras-primas, há um boneco que detectam que datam, ou seja, tem um boneco que tem mais de 300 anos, galerinha, e que se movimenta a partir de conhecimentos desenvolvidos nessa área. Então, o que acontece? Os japoneses, eles sabem construir robôs. Então, o significado de karakuri, ou seja, é truque, e de nigiro, chamado de significa de boneco, eles se movimentam a partir de engrenagens inspiradas em relógios, ó. Sabe quando você tem aquelas rodinhas que ficam conectadas entre si, ó, tchuc, 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 tchuc. Essas engrenagens, elas proporcionam que, uma vez conectadas umas nas outras, elas vão fazer o devido movimento. Olha só.
é, em relógios mecânicos, os quais foram levados para o Japão por missionários portugueses e popularizados no século XVI. Esses são brinquedos que exemplificam bem o uso da mecânica. E agora, para poder finalizar, o que acontece? Observe bem a imagem abaixo. Ela representa a trajetória de um carro durante uma manobra de ré. Ó. Olha só, aqui está o carro e aqui estão as rodas. Ó. Agora responda. De acordo com sua observação, o volante está virado para a direita ou para a esquerda? Hum, eu quero que agora você consiga observar que para o carro se movimentar, ele ir para um lado ou para o outro, eu preciso de quê, galerinha? Ó, o que, que eu preciso? Do volante, da direção. Ou seja, para que meu carro se movimente para um lado, eu tenho que girar a direção para um lado. Para que se movimente para o outro, eu tenho que girar para o outro. E assim ele vai ter os devidos movimentos. Na próxima aula, nós vamos entender como funciona a mecânica no nosso dia a dia e como nós fazemos para poder usar a mecânica e montar os nossos robôs. E aí, galerinha, vocês gostaram? Estão preparados? Então, na próxima aula, nós vamos falar mais de mecânica. Então, obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui!